E a reforma da Previdência trouxe diversas regras novas de cálculos, requisitos para a concessão de benefícios. Isso certamente causou uma grande incerteza e ainda está causando entre segurados. Por outro lado, está sendo cada vez mais necessário fazer um planejamento previdenciário. Você sabe como é que ele é feito ou não? Para responder a essa e outras perguntas, a gente conversa agora com a advogada e especialista em previdência, Lucélia Rodrigues, que já está conosco. Bom dia, Lucélia Rodrigues. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês na Rádio Diário. Agradecer mais uma vez o convite do Grupo Diário de Comunicação e estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado por atender a gente mais uma vez, emprestar seus conhecimentos. No momento que as pessoas falam muito em pandemia, reclamam de muita outra coisa, mas a vida vai continuando para outros segmentos. Um desses é a questão da aposentadoria. Ô, Lucélia Rodrigues, qual é o melhor momento para requerer a aposentadoria? Vamos lá, Patrick. A gente fala de vários momentos, né? No direito previdenciário, a gente fala que o direito ele segue o tempo, né? Então a gente fala de períodos aí antes da reforma, né? E fala de direito adquirido. Tem pessoas aí com direito adquirido que pode requerer essa aposentadoria com as regras antes da reforma. A gente tem as regras pós-reforma e as regras de transições, que muita gente se enquadra nessas regras de transição. Algumas são benéficas ao segurado, ou não, e aí a gente fala da importância do planejamento previdenciário nesse momento para os segurados. Que momento eu posso me aposentar? Então, tem pessoas que correram para um pedido de aposentadoria com receio da reforma previdenciária, mas talvez não fosse o melhor momento para requerer uma aposentadoria. Às vezes, trabalhando 2 anos, entrando numa regra de transição, ou dependendo da idade, do tempo de contribuição, esse segurado poderia ter um melhor rendimento numa aposentadoria, né? Então, a importância desse planejamento nesse momento de dúvidas, de insegurança do segurado, com o que mudou, o que eu posso fazer, é a importância desse planejamento nesse momento. Bem, o que são as chamadas regras de transição? Isso. Quando a gente fala das regras de transição, é aquele momento que o segurado estava próximo de se aposentar, faltava 2 anos para me completar a idade, ou faltava 2 anos para me completar o tempo de contribuição, e vem a reforma e muda as regras. E aí, para esse segurado não ficar tão prejudicado, existem as regras de transição. Hoje, nós contamos com 5 regras de transição. É a questão da idade mínima progressiva, a questão do sistema de pontos, a questão do pedágio de 50%, a questão do pedágio de 100%, a transição da aposentadoria por idade, que essa regra de transição atende às mulheres, que a aposentadoria antes da reforma para a mulher, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Porém, com essa regra de transição, no ano de 2020, ela poderia se aposentar com 60 anos e 6 meses, e a cada ano aumenta 6 meses. Então, 2021, mulheres com 61, se tiver o tempo de contribuição, podem requerer dentro dessa regra de transição. Pois é, e essa regra de transição pode dificultar o recebimento do benefício ou não? Na verdade, as regras, você vai fazer o planejamento, verificar se o segurado se enquadra em alguma regra e verificar também a renda mensal inicial que esse segurado irá receber. Pode ser que, por mais que ele se enquadre na regra, ele trabalhando mais 2 anos, 3 anos, ele pode ter uma renda melhor e aí essa regra de transição não ser tão favorável para ele naquele momento. Ô, Lucélia, tu és especialista em previdência, e aí tem uma outra situação que a gente começou a falar nessa entrevista logo no início, que é o planejamento previdenciário. Então eu te pergunto, as pessoas estão atentas a isso? E o que é o planejamento previdenciário?
Patrick, a gente sempre fala que nós não estamos preparados para uma aposentadoria. Então, ninguém sai de uma empresa e verifica se todos os recolhimentos foram feitos. Eu trabalhei um período especial com atividade insalubre ou perigosa, eu não peguei o PPP na empresa. Então, eu só me atento a todas essas informações quando eu vou requerer essa aposentadoria. Então, a gente acaba não estando preparado para essa aposentadoria no decorrer dos anos. E aí, quando chega nesse momento, você se depara com alguns percalços que devem ser resolvidos naquele momento. E a empresa já fechou, e esse tempo eu não tenho mais como comprovar. E aí, a importância dele buscar um especialista na hora de requerer essa aposentadoria. Muito importante essa fala da senhora, que a gente, de fato, quando está trabalhando, nem se preocupa em saber se a empresa está depositando religiosamente lá aquele benefício, a gente não se preocupa. E quando é demitido ou tem que sair da empresa por outra forma, é que vai, aspas, fazer aquela correria, constituir um advogado e por aí vai. Então, esse não é a ideia, essa não é a ideia. A ideia é, mesmo trabalhando, fiscalizando ali se está tudo bem. Seria isso? Justamente a importância do segurado é observar o extrato de hoje o INSS disponibiliza o meu INSS aos segurados, que onde ele consegue ter muitas informações. Antes você tinha que se dirigir a uma agência para buscar essas informações. Hoje você tem isso no aplicativo, no celular, no link de internet, que ele consegue observar minhas contribuições. Eu paguei um ano como contribuinte individual, não consta 2 meses aqui, e já fazendo esses acertos para que a vida dele facilite no momento de requerer uma aposentadoria. Outra informação: quem é que deve ter um planejamento previdenciário? Todos os trabalhadores, tanto da iniciativa privada ou os trabalhadores servidores públicos ou não? Sim, quando a gente fala de planejamento previdenciário, e isso surgiu com uma frequência maior com a reforma da Previdência, das pessoas dizerem, está o momento de requerer essa aposentadoria, que momento é oportuno? E aí surge a questão desse serviço, é um serviço de organização de pré-preparação para essa aposentadoria, né? E visa trazer essa agilidade, minimizar os erros. A gente fala muito nisso. O planejamento ele ajuda o segurado a minimizar os erros. Então, naquele momento que ele procura um especialista para fazer um planejamento previdenciário, esse especialista vai trazer tudo para ele. Existem aqui períodos que não estão sendo computados, existem períodos aqui especiais, trabalhado como insalubre ou atividade perigosa, que a gente precisa pedir aí, antes da reforma havia essa conversão do período especial em comum, que popularmente as pessoas falam de 40% desse acréscimo de tempo. Então, existe todo esse estudo dentro do tempo de contribuição desse segurado para que ele seja orientado do que ele tem que buscar, que documentos é necessário, o que ele tem que fazer para quando ele for requerer a aposentadoria, ele está com essa documentação correta, com o tempo fechando, para que ele tenha um êxito maior nesse requerimento. Existe, assim, um prazo para que o trabalhador, a trabalhadora, já comece a fazer esse planejamento previdenciário? A gente fala, né, e eu volto a minha fala em relação a essa organização, que a partir do momento que ele começa a contribuir para a Previdência, qual é o melhor? Se eu estou contribuindo como contribuinte individual, a questão da alíquota em cima do salário, né? A gente tem todo esse planejamento em relação, vou contribuir com 2 salários mínimos, vou contribuir em cima do teto da Previdência, qual código, qual alíquota, qual o meu cadastro junto à Previdência, como é que eu tenho que fazer, tem a diferença aí do contribuinte facultativo, do contribuinte individual, a questão também do MEI, que ele contribui com a alíquota diferenciada, e isso traz reflexos numa aposentadoria futura. Então, todo esse planejamento deve ser iniciado a partir do momento do início da vida contributiva desse segurado. Muito legal. Ó, Lucélia Rodrigues, a gente
já espera você numa próxima entrevista, porque os assuntos são muito variados dentro desse contexto todo. Muito obrigado, viu, por tua participação. Tenha uma boa terça-feira e até uma próxima entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição. É um assunto de extrema importância à população amazonense, sobre as regras, sobre o que está em vigor. Apesar de estarmos aí há um ano e alguns meses da reforma, a gente ainda tem muita dúvida, ainda tem muita gente desinformada em relação a esse tema previdenciário, se a gente levar isso com mais frequência à população. Estou aqui à disposição sempre de vocês para o que precisarem. Legal. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia.